Olá, meu nome é Marciano Marques e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, que ainda não descobriram, mas a novidade chegou aí disponível para compra para todo mundo, que é o CorelDRAW 2019. Finalmente a nova versão do software apareceu, uma série de novidades que aparentemente são incríveis para muitas pessoas e tende a ser uma coisa bem propícia para quem trabalha não só com Windows, mas com Mac e com tablet, com tantas outras coisas. Tem novidade pra caramba. E eu vou fazer aqui meio que uma pré-avaliação, primeiras opiniões. Vou tentar trazer para vocês o meu ponto de vista do que eu já descobri do novo programa, que eu já aderi, já fiz a compra do novo item. E tenho para vocês aqui alguns questionamentos, algumas opiniões que talvez sejam úteis e de certa forma podem te ajudar a definir se de fato você compra ou não a nova versão, se ela está de fato com algumas novidades que valem a pena. E eu já quero começar de antemão passando uma opinião bem sincera sobre as novas oportunidades que a Cora tem trazido, principalmente quanto à questão da compra do software. Para quem não sabe, eu já estou preparando um vídeo aí mostrando para vocês como funciona, mas hoje em dia já não compensa tanto craquear o Corel. Para quem não sabe, craquear é uma forma de driblar a autenticação, fazendo com que você tenha o software de graça. O que era bem comum, eu inclusive confesso que já fiz muitas vezes, na época em que eu não tinha tanta condição de fazer a compra do item, mas hoje em dia eu posso dizer para você que o custo para ter o software original e comprado de fato vale muito mais a pena do que passar toda a dor de cabeça de encontrar um crack que de fato funcione. O que é uma boa notícia se você for ver pelo lado da economia de você que está trabalhando com o programa e não ter que se preocupar em desembolsar uma grana muito alta. E para o próprio software, afinal de contas, o custo é muito baixo, talvez isso seja insignificante levando em consideração a grandiosidade do software, mas se você parar para pensar que as pessoas estão parando de craquear e não te pagando nada, e sim uma quantia mínima, pode ser mais viável de um certo ponto de vista. Bom, eu sou da diretoria da Core, eu não estou aqui para expressar minha opinião sobre a quantidade de vendas e tudo isso que envolve o dinheiro relacionado a isso. Eu sou só um usuário que dá aulas no YouTube e trabalha com software o dia inteiro, então eu só posso dar minha opinião do meu lado da história. Bom, vamos falar do programa. Para começar, uma das novidades mais incríveis que ele tem é o fato dele agora finalmente voltar a rodar no sistema da Apple, o sistema iOS. Para quem não sabe, o software, o CorelDRAW, antigamente, antes da versão 9 se eu não me engano, na versão 9, eu posso estar enganado, estou aqui chutando, mas uma versão bem antiga, o software rodava tanto em iOS quanto em Windows, o que era uma facilidade para a maioria dos programas, o que gerou a quantidade de concorrentes que o programa tem. Acontece que a Corel decidiu só rodar em Windows depois de uma certa versão, se eu não me engano foi a 10, e eles não utilizaram mais o sistema Mac, o sistema iOS, o sistema da Apple, fazendo com que só quem tivesse o Windows tivesse o privilégio de rodar o programa, apesar de que naquela época tinha toda a questão da concorrência, a gente tem aí Illustrator, InDesign entrando nessa competitividade contra o Corel, e de fato ele meio que perdeu a guerra com o iOS, provavelmente consertando agora, fazendo com que o programa rode no sistema, e rode bem até onde eu li, mas não posso afirmar corretamente, já que eu não tenho o sistema iOS, apesar de querer muito, rodo só no Windows, porque eu trabalhava com o programa e era meio que obrigatório ser com o Windows, já que ele não rodava no Mac, o que pode ser uma solução. E ele vem prometendo algumas coisinhas que, se de fato acontecerem, vai transformar o Core num programa sensacional. Eu vou começar aqui mostrando a cara do programa, vocês já podem ver o que é uma surpresa, já que ele está escuro, só que é uma das novidades que ele trouxe, que é a personalização, permitindo com que você tenha o tema leve normal do Corel, tema médio, que é um pouquinho acinzentado, o tema escuro, que é o que eu estou usando e estou gostando muito, e o tema completamente preto. E outra vantagem mais ainda é você simplesmente poder escolher a cor exatamente que você quer. O que é uma vantagem para quem gosta de outras aparências, e principalmente para quem gosta de personalizar o seu programa, você pode usar à vontade. Por que eu escolhi o sistema preto? Porque eu gosto do tema escuro do Illustrator, essas coisas, porque a Adobe já tem essa opção. Na verdade, não. Trabalhar com o monitor o tempo todo, vendo aquele branco clarão na sua cara, meio que atrapalha um pouquinho. Não posso dizer que impede de trabalhar, porque isso nunca foi problema, mas eu vou dizer que o tema mais escuro meio que deu uma relaxada na minha vista, fazendo com que eu
trabalhasse melhor. Não vou dizer que teve um ganho de desempenho, porque seria ironia da minha parte dizer que só por causa de uma mudança de cor uma coisa revolucionou, mas posso dizer que isso de fato agregou melhorias na minha forma de trabalhar com o Core. Então, acho um ponto bem positivo para o Core. Eles mostraram uma série de outras novidades, novidades incríveis, são todas disponíveis no site, você pode acompanhar dentro do próprio site da Core Corporation. Você vê as versões e os recursos novos dele. E eles têm prometido coisas legais até. Eu vou mostrar para vocês apenas algumas que eu achei interessante e que podem ser atrativas para você adquirir o programa. E vou explicar para você como funciona, mas logo de cara a gente já percebe que o valor não mudou. O valor continua R$ 2.399 a versão completa, o que é bem salgado, principalmente para quem não tem um poder aquisitivo tão alto, não tem uma agência, não trabalha com dinheiro suficiente para poder usar o programa. Mas ele tem as opções de assinatura agora, o que dá R$ 75 por mês. Pode ser vantagem que você que quer usar todas as vantagens do Corel. Mas de antemão eu já adianto que comprar a chave no Mercado Livre com vendedores oficiais garante um ano de Corel ali na faixa entre 20 a 30 reais, sem nenhuma dor de cabeça. A única coisa é que você não vai ter todas as opções do programa, que grande parte tem tendido para a parte de nuvem, o que obriga eles a fazer o serviço e controlar tudo e fazer uma cobrança por isso, que é justo na minha opinião. Se eles oferecem uma vantagem muito grande e você está pagando por isso, nada mais justo do que você ter muito mais recursos do que uma pessoa que só tem uma chave. Mas, na minha opinião, os recursos não são tão atrativos, pelo menos para minha situação, que eu trabalho em agência e uso o Core o dia inteiro para trabalhar. Talvez alguma pessoa que tenha que trabalhar em vários locais diferentes, ou então não fique no mesmo lugar, sempre tem uma opção. E todos os programas têm isso, não dá para questionar eles que dão essa oportunidade de assinatura. O valor custa R$ 899, cerca de R$ 900 reais, para o ano inteiro, que dá R$ 75 reais por mês. Então, se você tem aí essa opção, fique à vontade. Eu vou dar uma folheada aqui na página, porque visualizar mesmo as diferenças só quando eles mostram qual é pra gente ver. Porque como a gente trabalha muito com Core, quando aparece uma novidade significativa, você tá tanto tempo querendo usar que você literalmente ignora elas e não consegue enumerar. A primeira novidade, e eu achei muito boa, foi justamente a nova janela de o gerenciador de objetos. E está muito mais fluido, ele mostra muito mais coisas. Antigamente você via o nome descrito, né, a quantidade de objetos que tinha naquela camada, como acontece, mas dessa vez ele mostra visualmente o que está acontecendo. O que permite com que a gente controle bem mais fácil, né? Você consegue visualizar o objeto que você consegue mexer aqui no próprio layout, você vê ele minúsculo aqui, mas dá para ter uma ideia, clicando ele seleciona, então você vê o visual ali. Se você agrupar de maneira diferente, né, só alguns detalhes, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar todos os objetos e o grupo vai ter o desenho idêntico à quantidade de objetos formados ali. O que é visualmente melhor, tem me atraído muito essa opção não, essa nova atualização, porque de fato deixou muito mais fluido da gente visualizar o que está acontecendo, principalmente quando você trata com muitos objetos agrupados, já que a única informação que você tinha era que o objeto tinha não sei quantos objetos nele no grupo. Então você não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Com esse painel dá para você dar uma visualizada e fica bem melhor. Eles sempre prometem isso, fluxo de trabalho, mais liberdade para explorar e criar, todas essas coisas, mas nada é relevante para eu trazer aqui no vídeo e, na minha opinião, nada muito significativo. Eles falaram e trouxeram melhorias na versão do PDF, o PDF/X, que para quem não sabe é uma forma de finalização, principalmente para gráficas online, eles pedem muito isso, tem a forma de trabalhar, então disseram que deram uma aprimorada e está bem diferente, o que é positivo se de fato for. Eu ainda não tive a oportunidade, ainda não fiz fechamento de arquivo em PDF para visualizar a diferença, mas o Corel nunca me deu dor de cabeça com finalização em PDF. Então, se ele continuar do jeito que estava, está bom para mim. Se ele melhorou, ótimo. Então, para mim, não tem muito o que questionar. Vou só continuar usando. Tem outras coisas aqui referentes a salvar em nuvem, por exemplo, e os tipos de exportação. Uma coisa legal é que, aparentemente, a Corel está aderindo às opções de vetorizações diferentes. O .ai e o .eps aparentemente estão mais bem adequados para essa versão do Core.
O que eu de fato esperava, porque isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com isso. Você faz o download de algum vetor, de alguma coisa importante, e geralmente vem EPS, vem aí, e se importa pro Core, dá toda aquela dor de cabeça. Eu mesmo tenho uma aula que tive que fazer para a galera entender como faz a conversão do Illustrator pro Core, o que era bem difícil, tem uma série de regrinhas, sabe? Se eles de fato corrigiram isso, é um ponto muito positivo para Core e vai fazer com que eu indique não só essa versão do Core, como os comprar a versão original, porque de fato ter os serviços de nuvem e de exportações facilitadas para a nuvem, como eles estão prometendo agora, tendo essa opção de importação muito mais fluida, muito melhor, muito mais bem adequado, faz com que o preço comece a valer um pouco mais a pena, entendeu? Tem outras opções que eles sempre usam para dizer que você não encontra em outros programas. Isso é completamente uma questão de opinião. Se você prefere o Illustrator para vetorizar, nada de recurso do Corel vai te convencer do contrário. E eu tenho que questionar se você prefere Illustrator, se você prefere design, se você prefere Corel, é uma questão de preferência. Trabalhar com os programas não muda o quão profissional você é. Programa é um programa, profissional é um profissional. E aliás, na minha opinião, o profissional devia estar adequado para todos eles, inclusive. Então, na minha opinião, isso não é tão relevante dizer que só o Core tem isso. Uma coisa legal é esse efeito sombra, que aparentemente eles corrigiram principalmente na base. Para quem nunca fez isso, para quem nunca trabalhou com Corel, Corel sempre foi muito ruim para fazer sombra de base, principalmente quando o objeto é torto ou tem algumas nuances diferentes, ele não tem uma base reta. Com base reta você nunca tem dor de cabeça, é sempre fácil. Mas eu sempre tive dor de cabeça quando tem um detalhezinho a mais ali, ele sempre faz a sombra muito errada. Aparentemente corrigiram. Eu não tive oportunidade de testar muita coisa, até porque eu sempre evitei, eu sempre botei sombra de rastreio embaixo assim, só em coisas que fossem retas, justamente por conta do qual eu não consegui fazer. Então, ainda não tive a oportunidade de testar a fundo essa ferramenta, mas é uma promessa que também acho significativa. Ferramentas criativas, opções de layout, isso aí a gente já conhece muito bem, a gente trabalha com isso. Ele está prometendo uma melhor organização de tipografia, cor, estilo e tudo mais, o que eu não acho significativo porque o profissional é quem define isso e o programa, por melhor que ele seja organizado, o profissional precisa ser organizado também, então isso não é muito relevante. E está aqui, compatibilidade de arquivo, como eu disse para você, aparentemente eles melhoraram isso, adicionaram mais versões e prometeram melhorar essa situação da importação principalmente, e eu estou aguardando aí, tem mais testes, até agora tem me alegrado bastante, não tem dado problema, então se porventura isso acontecer eu vou fazer um vídeo mais a fundo explicando e quem sabe mostrar alguns detalhes, mas de antemão eu tenho ficado bem feliz com o resultado que o Core 2019 tem trazido. Além disso, ele tem prometido saída melhor, ferramentas gráficas para web que eu não recomendo, na minha opinião o Corel não é um software bom para produzir conteúdo para web, com exceção de algumas peças, mas aí gerando imagem, trabalhar com web 100% ainda não acho tão vantajoso, tem programas melhores e mais adequados, mas fica aí, vou dar uma testada para ver se melhora. De antemão, a minha opinião aqui não vale tanto a pena. Ele tem aqui mostrando conteúdo com direitos autorais, que é só para quem assina e tem direito aos layouts deles. Controle compatível de objeto, todas essas coisas que a gente já conhece muito bem, que a gente já trabalha há tanto tempo, conversão fácil de bitmap em vetor, isso aqui eles têm prometido cada vez mais, pegar imagens que não tem tantos detalhes e conseguir tracejar de um jeito que o Corel entenda, o que é um mecanismo um pouco complicado, porque depende do IA, né, da inteligência artificial que o próprio programa tem de entender, como nesse detalhe aqui, que esse borrão verde é uma folha e está separada das outras. Se ele de fato conseguir fazer isso é muito bom, a gente precisa testar, mas a gente sabe muito bem que quanto mais detalhes melhor. E quando você trata de coisas que não tem tanta qualidade, assim, o Corel não vai conseguir, mas não é culpa dele, porque de fato é uma inteligência que você precisa ter muito avançada e a tecnologia de hoje em dia não é obrigada a suprir o que a gente vai precisar só no futuro. Né? Solução a partir do zero do Windows, ok? Isso aqui é uma coisinha legal que eles prometeram, que é rodar o Corel no macOS no tablet. O que é, assim, se de fato acontecer tão fluido quanto teclado e mouse para Windows, a Corel realmente está entrando numa vibe de dominar mesmo o mercado. Porque na minha opinião,
Não existe ferramenta melhor e mais adequada do que você ter algo na mão e fazer com a mão. O que, assim, por mais que você tenha uma opinião contrária, o iPad é provavelmente a melhor máquina para desenvolvimento, né, na mão. É a melhor máquina na mão que você consegue hoje em dia. Tirando ressalvas de você falar, mas eu consigo um notebook na mão, eu não estou falando disso. Estou falando da linha de iPads, na linha de tablets, o iPad de fato ganha, porque é uma máquina muito melhor. E se o Corel está rodando em iOS e vai reconhecer o toque no iPad, a probabilidade, se isso de fato for mais fluido, é de que muita gente tenda a mudar para a diagramação no iPad. Porque não tem como. Usar uma mesa digitalizadora é muito bom. Para você que faz desenho, faz traço, é uma coisa maravilhosa. Agora, fazer isso no iPad é colossal, sabe? Na minha opinião, é uma mudança muito brusca e se de fato rodar tão fluido quanto de fato eles estão prometendo e de fato eles têm falado, faz do Corel hoje um concorrente muito grande na sua área e provavelmente vai ganhar muitas coisas aí. Eu, por exemplo, tenho a tendência a mudar para o iPad justamente para desfrutar disso, porque é muito bom. Eles têm outros recursos aqui enumerados com a diferença das versões anteriores de Corel, desde a versão do X7. É claro que isso aqui é meio que óbvio que tem que ter novidade, né? Você está saindo de outras versões, mas eu prefiro opinar as coisas que de fato estão acontecendo com o programa. Por exemplo, o visual dele está incrível. As ferramentas, principalmente de quebra, quando você adiciona sombra e efeitos mais complexos, está muito melhor, está muito mais fluido. Quando você adiciona e você quer remover, o limpar preenchimento está literalmente escrito, o que facilita. Vocês dão uma testada aqui depois, em objetos diferentes. Mas está muito mais fluido, está muito mais fácil de entender. E, além de tudo, o que de fato mudou para mim, o que de fato, na minha opinião, foi algo que o Corel fez de diferente e tem me alegrado, é o tempo para salvar um arquivo. Que isso, na minha opinião, tem feito uma diferença absurda. Nas versões anteriores, se eu não me engano, na última versão X que saiu, que eu acho que foi o X8, porque a versão X9 já é o 2018, né? Não tá mais. Se você inclusive tinha essa dúvida se eles vão lançar todo ano, sim, eles vão lançar todo ano. Existe a versão agora que eu tô falando que é 2019, em 2020 vai ter a versão 2020, então todo ano vai ter uma versão nova de Corel. Mas as versões quando não eram anuais eram muito fáceis de salvar, não tinha nenhum BO. Começou a ter salvar em segundo plano, se eu não me engano, na versão do X3, que é a versão 13, que começou a atrapalhar um pouco porque você não via a tela travar e ficar branca enquanto estava salvando. Então muita gente tendia a cutucar e a continuar trabalhando para que continuasse executando o seu trabalho. E isso não deu muito bom, principalmente para o pessoal. Por quê? Porque congelava, travava, dava BO. Então era complicado você continuar fazendo o que você queria fazer e não travar. Eu inclusive falava para todo mundo que você tinha que, quando você mandasse salvar um arquivo do Core, você tinha que mandar salvar, levantar as mãos e esperar. Porque cutucar enquanto ele estava salvando podia ser um problemão para sua cabeça. Sempre foi minha recomendação e continua sendo para todo mundo. Apesar de que na versão X9 eu não. A versão X9 não. A versão 2019 ele tem se apresentado muito bem quanto a versão salvar. Eu não consegui. Como posso dizer? Eu não consegui saturar nem forçar o suficiente ao ponto dele ter travado alguma coisa. Eu sempre tento, sabe, dar uma salvada mexendo em alguma coisa para ver se provoca, para ver se ele dá algum erro, alguma coisa, mas até agora não tem aparecido. Não vou dizer que eles solucionaram esse problema, porque é muito cedo para poder falar isso, mas vou continuar testando, até porque eu estou trabalhando com ele, então de fato posso ver no dia a dia esse fato acontecendo. E eu não vi tantas travadas e tantos problemas quanto tinha na versão 2018, que era muito doloroso de trabalhar. Na hora de salvar, na hora de exportar. Eu tinha dores de cabeça, por exemplo, que você mandava exportar algum material, uma imagenzinha, sabe, de amostra para um cliente, e se eu não visualizasse, se não abrisse aquela janelinha de exportação e não visualizasse a imagem, se eu simplesmente desse um ok sem visualizar, o programa simplesmente crashava. Então tinha um monte de problemas, tinha um monte de BOs, que aparentemente está resolvido na versão 2019, que é maravilhoso. Se de fato resolveu, isso é incrível, isso de fato vai me deixar muito feliz, vai me deixar trabalhar muito bem.
E a promessa tem acontecido. O salvar é isso também. Eu sempre demorei para salvar muito algumas coisas, alguns trabalhos que eu fazia demoravam de 5 a 10 minutos para salvar, era bem pesado, bem lento. E ultimamente eu tenho salvo entre 1 minuto e meio, então assim, a grosso modo diminuiu bastante. Mas eu não sei se isso é só coincidência de eu ter acabado de instalar ou de ter uma máquina nova, eu não sei o que de fato é. Vou testar em outras versões, em outras máquinas mais fracas, em outras versões onde não tem tanta tecnologia e anteriores, de máquinas anteriores, e vou ver o que de fato acontece. Mas até então as minhas primeiras impressões da versão 2019 são muito boas. O que ele tem apresentado quanto a layout, principalmente para facilitar para a gente a forma de enxergar o Core, foi muito boa. As janelas de antigamente não tem tantas diferenças, tem algumas relevâncias ali, umas coisinhas ou outra diferente, mas que não atrapalha, ele continua fluido do jeito que ele sempre foi, didático do jeito que ele sempre foi, então não tem nenhum problema quanto a isso. Eu gostei bastante do visual, gostei bastante do resultado que tem dado quanto ao salvar, gostei do resultado do gerenciador de objetos e todas as novidades que eles trouxeram, e eu vou trabalhar aí todos os dias para ver até onde chega essa versão, e esperando a versão nova, claro. É isso aí. Se você gostou desse vídeo e você quer ver mais, você se inscreve no canal, tem muita coisa vindo aí. Estou preparando um conteúdo bem legal para você aproveitar. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma e você quer me ajudar, deixa o seu like, compartilha isso com quem você quiser. E se qualquer dúvida, é só deixar nos comentários ou enviar um e-mail para meajuda@designermarciano.com. Eu espero ver você em outro vídeo. Falou, um abraço.